Então, ele ganhou muito dinheiro lá, perdeu tudo. Quantos garimpeiros você conhece que enricaram, tiveram muito dinheiro no garimpo e hoje estão ricos? Não, né? Assim, 99% deles estão vivendo uma vida de pobreza e alguns até de miséria. Então, assim, as riquezas duráveis só com a sabedoria e justiça. Ah, ninguém gosta de ser injustiçado. Você não aguenta ser injustiçado, ninguém aguenta ser injustiçado. Uma das piores coisas para o ser humano é isso, é ser injustiçado. A sabedoria te dá riquezas duráveis, honra e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e a minha renda é melhor do que a prata escolhida. O fruto dela é melhor do que o ouro e do que a prata. Anda pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. Então, se você quer andar com a sabedoria, você precisa andar na retidão. Você precisa andar no caminho da justiça. E não tem como você andar na retidão, no caminho da justiça, sem conhecer a Deus e a palavra de Deus. Isso é simplesmente impossível. Né? Não, eu vou adquirir a sabedoria, mas eu quero só sabedoria. Não quero saber de negócio de servir Deus, não. Isso não existe. A sabedoria é dele. Para você ter prudência, você tem que ter o conhecimento do santo. Você precisa ter conhecimento de Deus. Para você ter conhecimento de Deus, só se você buscar. Isso não existe de outra forma. Dotando os bens permanentes aos que me amam e enchendo os seus tesouros. É a sabedoria que faz. Você vê a diferença do que a Bíblia ensina e do que a vida ensina, né? A vida fala o quê? Não, para você encher os seus tesouros, né? Você precisa trabalhar muito, e aí você precisa guardar, e aí você precisa fazer isso, e ter de renda, e você precisa fazer, e você precisa. E aí é um monte de coisa que você precisa fazer. A sabedoria diz assim: me busca, me busca. Quando eu estiver com você, eu vou encher os teus tesouros. Então a prioridade não está em você fazer isso e aquilo, correr feito um desesperado. Não. Está em você buscar a sabedoria. E ela vai fazer essa parte por você. O Senhor me criou como a primeira de suas obras, do princípio de seus feitos antigos. Desde a eternidade foi constituída. Desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e ainda antes de haver fonte de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Então, a sabedoria, ela está na eternidade, antes da terra ser criada. Antes de existir o mundo, antes de existir sequer o pó da terra, antes de existir o universo, a sabedoria já foi criada e estava com Deus. Quando ele ainda não tinha feito sequer a terra com seus campos, ou sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e cada dia era suas delícias, alegrando-me perante ele durante todo o tempo. Então a construção da terra, a construção do mundo, a construção do universo foi feito com a sabedoria. Sem sabedoria, essas coisas não funcionavam. Agora, pois, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, ouvi-me, filhos, porque são felizes os que guardam os meus caminhos. Então, a alegria, a felicidade promete a você que a buscar e a tiver felicidade. Né? As pessoas procuram felicidade, elas acham que vão arrumar felicidade no casamento, no dinheiro, elas vão arrumar felicidade na viagem. Tá tudo errado. A sabedoria te dá felicidade. Ouvi a correção e sede sábios, e não a rejeitei. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando em cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Porque o que me achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim fará o mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte.
Sabedoria estava na eternidade. A sabedoria dá para você vida longa, riquezas, bens duráveis, justiça e felicidade. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, como a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, tema ao Senhor, busque o Senhor, conheça o Senhor, e ele vai, e busque a sabedoria, que ele vai dar da sabedoria dele, que é ilimitada, eterna, mais preciosa do que qualquer coisa que pode existir. E vai fazer de você um homem muito, ou uma mulher muito abençoada. Seu te abençoe, te guarde, fica com Deus. E até a próxima.